Gente, aqui se faz, aqui se paga. Vamos ver agora, o tal de Guga Noblar se dá muito mal lá nos Estados Unidos da América. Porque, no atual momento, eles não estão nem imaginando, né, ir para os Estados Unidos. São pessoas que pensam somente no agora, né? Mas ele não sabe do dia do amanhã, né, o que pode ser e tudo mais. O cara teve a audácia, outro, que foi lá, ofendeu a memória do Charlie Kirk, e isso está sendo realmente muito triste para os americanos observarem vários brasileiros, os mais nefastos, né, fazendo essa atrocidade toda. E aí um vereador de Maricá, acabou trazendo outro escândalo da mãe desse sujeito. Gente, não tem petista grátis. A mulher tá ganhando milhões, depois da questão do INCRA lá, dos 33 milhões, eu vou mostrar aqui, agora ela tá ganhando uma quantia similar ao mesmo tanto. É por isso que eles defendem tanto o PT. É por isso. O tal do Ricardo Noblar não detestava o PT. Era aquela turminha do PSDB, Temer e tal, aquele bolo, sabe? Mas acerta o dedinho aí no like, que ajuda aqui no engajamento do vídeo, e vem fazer parte da nossa família. Para vocês entenderem o que é a direita. O professor Olavo de Carvalho, quando infelizmente aconteceu aquela tragédia tão triste com o neto do Lula, nós aqui também ficamos extremamente tristes. Sinceramente, orei muito, rezei muito pelo netinho dele, que não tem culpa nenhuma das coisas do avô. Mas a gente é cristão, né, meus amigos? Eles não são, mas nós somos. O professor Olavo de Carvalho, vamos orar pelo Lula para consolá-lo da morte do neto? É claro que vamos. Esse tipo de sofrimento não faz parte da pena judicial que ele recebeu quando ele estava preso. Todos nós ficamos muito tristes, uma criança linda, que infelizmente, muita tristeza, né? Aconteceu aquele fato. Brasil todo. Aí a gente vê esses elementos como eles são nefastos. Um sujeito... Isso aqui é puro ódio, esse cara aqui é puro ódio, né? E acontece que não era para ele se portar assim. Afinal de contas, nós estamos sustentando a família desse parasita, que é um parasita, há anos. Ele escreveu nas redes sociais dele: a maneira como você morreu não redime a maneira como viveu. Sabe as palavras do pastor Howard John Wesley sobre a morte do racista Charlie Kirk. Esse pastor, aqui lá dos Estados Unidos, um imbecil aqui e tal, tentando pregar o ódio. Mas ele chama o Charlie de racista, aqui, Guga Noblar. E o pessoal comenta na própria página dele, engraçado, racista que dialogava, debatia e tinha suas convicções. É o que cada um tem. Sempre aparece um merda, seja ele pastor ou não, mais um da Shopee. Esses pastor aí que o Lula carrega para dizer que tem pastor ao lado dele. Charlie Kirk não era racista. Inventar acusação falsa contra pessoas normais é uma estratégia comum da esquerda para criar ódio aos opositores políticos. As redes sociais, tanto de Lula a esses outros personagens, são só de pessoas detonando eles. Isso nenhum instituto de pesquisa vai mostrar. Aqui é praça pública. Mas eu quero que vocês vejam. A audiência dele, a audiência em números, lá no Metrópolis, eles, eu acho que compraram, alugaram um espaço lá no canal do Metrópolis, naquele veículo de comunicação, para poder bostejar ali ele e o pai. Gente, o cara tem 58 pessoas assistindo. A audiência dele é 58 pessoas assistindo ele. Quando ele tem uma boa audiência, não passa de 3 mil, para vocês terem uma ideia. Para ele bostejar lá no Metrópolis todo tipo de barbaridade. E agora, olha o escândalo aqui. O vereador de Maricá, o vereador Netuno, expôs
Por que que eles defendem tanto o Lula e o PT? Jornalista Guga Noblat usou as suas redes sociais para debochar da morte do Charlie Kirk. E sabe o que me revolta ainda mais? Enquanto ele zomba da dor de uma família, esse atentado cruel, a mãe dele já foi investigada por um desvio de 33 milhões de reais do INCRA. 33, mas essa notícia não é de agora, é de anos atrás. Muitos anos atrás, lá do começo dos anos 2000. Alguém consegue ter noção o que era 33 milhões naquela época? Eles nunca mais precisam trabalhar. Se eles souberam investir o dinheiro aí, investigado de desvio de corrupção. Eles falam que é fake news. Ó, tudo. Eles só sabem falar isso quando aparecem os escândalos. Mas esse não é o maior escândalo. O escândalo é uma prefeitura pequenininha, uma cidade pequenininha como Maricá, no Rio de Janeiro, a cidade mais petista do Brasil, Maricá, fornecer a essa sujeita, e eu acredito que seja o irmão dela, André Scratrucci Noblat, é o irmão dele, né, no caso, e a mãe, Rebeca Scratrucci, sócio-administradora aí da empresa Diálogo Comunicações Corporativa e Digital. Eles estão levando nada mais, nada menos, 25.267.217 reais, e tem até os centavos, 84 centavos. Esse é o valor de um contrato com a prefeitura petista de Maricá, que a mãe de Guga Noblat está recebendo vigência. Foi de 28 de 7 de 2022 a 28 de 7 de 2023. Olha o que ela levou aqui. Milhões de reais no INCRA. E hoje abocanha mais de 25 milhões de reais em contrato aqui na Prefeitura de Maricá. Isso mesmo, dinheiro público da nossa cidade. O seu dinheiro, contribuinte. Dá para sustentar a família. Por isso que a gente vê esse Google praticamente é um irrelevante. Ele não para em lugar nenhum, ele está lá no tal do ICL. O que esse ICL paga deve ser um... E se paga, né? E se paga, porque eu acho que ele deve trabalhar lá de graça só para poder tentar se manter aí, né, num espaço na mídia. São 25 milhões. 25 milhões. Ele já prestou, o tal do Ricardo Noblat também já prestou serviço lá no Maranhão e tal. Gente, essas pessoas só apoiam o PT por causa disso. Não tem petista de graça. Não tem. Que nem esse outro nefasto aqui da minha cidade. Foi exonerado. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Antes aqui, para a gente ir lá depois. O cara já foi secretário de saúde aqui de São José do Rio Preto. Foi secretário de saúde. Foi outro que bostejou aí contra o Charlie. Bostejou aí, que esses caras são assim. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Agora vai. Agora vai. Foi. Cacau Lopes. Petista de carteirinha. Esse sujeito nefasto aqui, ó. Tal do Cacau Lopes aqui. Por aqui, ó. José Carlos Lopes. Esse cara aqui, né? Gente, esses caras é o que há de pior no ser humano. Ele foi lá, colocou a foto do Charlie, escreveu o texto. Sou contra o uso da violência, sou contra o porte de armas, mas tem algumas mortes que não me comovem. Principalmente de pessoas que semeiam ódio contra negros, populações originárias, mulheres, LGBT tal, imigrantes que apoiam governos fascistas. Esse cara nojento aqui, ó. O cara tem que ser asqueroso. Secretário de saúde, gente. Secretário de saúde. É surreal. Aqui, ó. Esse cara aqui, quem é aqui de São José do Rio Preto vai saber. Foi secretário de saúde. Falou essa besteira. Um sujeito que peido furado não vale. Peido furado não vale. Um irrelevante, tal. E ele dava aula, para vocês terem uma ideia, né, na FAMERP. A FAMERP é uma faculdade de médicos aqui, né, que presta serviço para a população, tal. Aqui é isso que aconteceu.
Exoneração de José Carlos Lopes. A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, exonera a pedido do servidor José Carlos Lopes, ocupante do cargo de professor adjunto, com efeitos do dia 1º de outubro de 2025. Rapado. Mas, e o que mais a gente fica consternado, constrangido também, é que esses caras exercem uma profissão realmente que traz vida para as pessoas, né? Que cura as pessoas. A gente tem uma comunidade inteira de médicos que nos acompanham aqui há anos, bravos profissionais, que devem estar indignados com esse sujeito aqui, ó, com esse nefasto, esse sujeito aqui. Graças a Deus o PT não faz mais parte da nossa cidade aqui, né? Olha aqui, ó. Ainda tem muitos ainda aqui. Um sujeito desse numa faculdade de medicina, imagina quantas pessoas ele não influencia. Imagina. É surreal. E notem que eles espalham ódio, eles fazem aquela divisão. Nós contra eles, dividir para poder conquistar. É a minoria das minorias das minorias, né? É a questão de médicos atrelados a esse partido das trevas. E graças a Deus, né, meus amigos, eu, por exemplo, se eu chegar no consultório e souber que o cara tem essa vertente política, jamais, não dá. Mas graças a Deus a gente tem muitos médicos honrados aqui na cidade também. Tem o Dr. Paulo Bassan, pelo amor de Deus, uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa que a gente tem uma admiração enorme, Dr. Paulo maravilhoso, uma pessoa fora do comum. Graças a Deus, os bons são a grande maioria. E os idiotas úteis, a minoria das minorias, das minorias das minorias. Já foi exonerado, rapado também. Mas vejam, né? Tá enraigado, o sistema enraigado. Como esse Guga Noblar, a mãe dele aí, ó, 25 milhões de reais. Os caras ofendendo uma pessoa que eles nem conheciam. Então é para poder militar politicamente, é um absurdo. Compartilha muito esse vídeo. Compartilha aqui de Rio Preto, compartilha para mais pessoas saberem quem é esse sujeito. A da mãe do Guga Noblar. Vamos ver, né? O vereador Netuno faz uma investigação, porque é muito dinheiro, gente. 25 milhões de reais já tinha mamado lá no passado, agora mamando no presente. É família de mamador, né? Adora mamar. Já eu volto com mais notícias e informações. Acerta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família, eu tô de volta daqui a pouco.